Olá, é muito bom estarmos juntos novamente com o programa Sempre Elas. Este programa é um programa de mulheres que vai estar trazendo a você informações, diversões, assuntos importantes, polêmicos, divertidos, mas nós estamos aqui para compartilhar com você, não que sabemos tudo, mas estamos aprendendo umas com as outras. E no programa de hoje nós vamos falar de adoção. Mãe de coração, adoção é uma das maneiras mais bonitas de ver a maternidade. Ao meu lado está a doutora Fabiana Acioli, pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família, pastora Eliana, coordenadora geral do curso Educando Filhos à Maneira de Deus, e a doutora, nossa psicóloga, neuropsicóloga, Claudenice Barros Bacuti. É isso? Acertei! Depois do 10º programa! Hoje nós vamos falar dessa forma tão bonita de viver a maternidade, a adoção. A pastora Eliane, que viveu isso na prática, né, pastora? Verdade, conta um pouco dessa sua experiência, que a gente sabe que é linda, mas conta para quem está em casa conhecer. Uai, a história do Mateus é muito bonita, né? Depois de 3 filhos, já adolescente, né? E eu jamais imaginava, né, ter outros filhos. Mas Deus foi tão lindo, né, que o meu esposo sonhava muito com filho. E quando passou um tempo determinado, a gente começou com a igreja, né, depois de 3 anos. Ele fez uma campanha na igreja, que foi a campanha que as mulheres estavam fazendo para ter filhos, né? E ele entrou na campanha, sem eu saber. E depois de, 3 meses mais ou menos para terminar a campanha, 3 semanas, apareceu uma criança, né? Eu sonhei que eu pegava um menino, e esse menino estava enrolado num lençol verde, e o nome dele seria Mateus. Olha que lindo. E quando eu peguei aquela criança, eu jogava ele na água, né, e batizava naquele sonho. E quando foi no dia seguinte, isso foi numa sexta, quando foi no sábado, eu fui visitar uma sobrinha que ia dar à luz em Trindade, e Deus, né, proveu que ela viesse para Goiânia. E a providência de Deus é linda, né? E quando eu cheguei naquele hospital para visitar o meu sobrinho, ali estava uma criança no berçário, né? E uma pessoa disse, a enfermeira, essa criança aqui a mãe não quer. E naquele momento meu coração tremeu assim, eu falei assim, é homem ou mulher? Ela disse, é homem. Eu falei, não, então eu não quero. Ela falou assim, mas por quê? Eu falei, não, tem 3 filhos e eu não quero homem, né? Eu quero uma mulher. E entrei, quando eu saí, o Gabriel é um menino muito usado por Deus, né? Meu filho. Ele falou assim, mãe, e o sonho? Ele está enrolado no lençol verde. E quando eu voltei no hospital, que eu vi aquele menino, né? Mamando naquele deitinho assim, me olhando com aqueles olhos, tipo assim, sorrindo para mim, né? Olhinho puxadinho. E eu falei, Senhor, não tem dúvida, né? E quando eu peguei o telefone, que eu liguei para o meu esposo, ele começou a chorar e foi, né, avançando o sinal e rapidão chegou naquele hospital. E quando ele chegou ali, ele falou assim, Senhor, meu filho chegou. Meu filho que eu pedi para o Senhor chegou. E ele chorava muito. E eu chorava muito também, né? E eu conversei com aquela mãe, eu falei, eu quero falar com a mãe. E eu falei, você não quer ficar com a criança, né? Eu te ajudo. A nossa igreja é uma igreja que abençoa muitas pessoas. A gente te ajuda a ficar com ele. Ela falou, não, a ajuda que você pode me dar é ficando com ele. E quando eu olhei aqueles olhos, eu lembrei do sonho. E eu lembrei, né? O Tony Smart chegou para mim, meu esposo, e falou, eu fiz uma campanha. E esse é meu filho, que Deus mandou. E ali nós começamos a chorar, eu e ele chorando, né? E aquele milagre na nossa mão. E aí veio o médico, que era evangélico, a enfermeira também, e conversou muito com a gente. E falou assim, olha, eu tenho um irmão que é advogado, você pode levar para casa que eu vou preparar os documentos para vocês. E ali a gente começou. Foi um processo que ele nasceu num dia e no outro eu já levei para casa, né? E foi tão tremendo que eu olhava para aquela criança e eu falava, Senhor, já estou 40 anos, né? Como é que eu vou ter mais um filho? Eu quero dormir, né? Assim,
bem à noite, né? Eu não consigo ficar sem dormir. E eu orei a Deus e ele dormia às 9h21 e acordava 10 da manhã todos os dias. Nossa! Seu sono continua. E eu vi a mão de Deus em todas as áreas, né? E foi só presente, né? O pessoal da igreja, minha pastora, né? A Dox, todo mundo chegando ali na minha casa com presente. E a minha emoção era muito grande, que ele parece muito com meu esposo, os olhinhos puxados, né? E foi um mover muito grande do Senhor. E eu falei, Senhor, como que eu vou falar para ele, né? Como que eu vou contar? E Deus é tão maravilhoso que ele prepara tudo. E quando ele tinha 6 anos, a gente estava almoçando numa mesa, ele falou assim, mamãe, você não tem foto. Vou falar como ele falou, de mim, grávida. E dos meus irmãos você tem. E eu falei com ele assim, meu filho, é porque você é do coração. E ele é tão inteligente que ele falou assim, então significa que eu sou de outra barriga, né? E naquele momento eu comecei a chorar, falei sim, você é de outra barriga. E ele começou a fazer as perguntas, fazendo as perguntas e eu contando. E na mesma hora eu entrei para dentro do quarto, fechei a porta, liguei para meu esposo. Falei, prepara que ele vai te ligar agora. E ele saiu, ele é assim, muito esperto, saiu para fora. Quando eu vi, estava com o telefone ligando para meu esposo. Papai, minha mãe falou isso e isso. E ele falou para meu esposo, não mente, conta a verdade. E quando ele nasceu, à noite que ele chegou na minha casa, eu não dormi. Eu orava muito e chorava muito. E eu estava Era um misto. Medo, né? Um misto de medo, de alegria. Dorcas juntou alegria, porque eu amo demais, medo de não dar conta, de não conseguir, né? E quando eu vi a mão de Deus, Deus falou comigo. Aquele momento que eu estava chorando, a enfermeira ligou lá na minha casa. Ela falou, sai para fora. Eu falei, não estou entendendo. Quantas estrelas do céu? Eu falei, eu não consigo. Assim será a sua bênção. Suas bênçãos vão ser através disso aí, porque Deus vai te honrar muito. E Deus me honrou, e naquela noite eu peguei uma filmadora que eu tinha, coloquei ela assim na frente e fui gravar o testemunho dele. E quando passou 7 anos depois, ele achou essa fita. E ele pegava, assistia, desligava, sozinho. Eu não sabia. E um dia eu cheguei em casa, minha babá falou assim, olha, tem uma notícia para você. Eu falei, o que é? Ela me contou. E eu chorei muito, mas não falei nada com ele. E quando foi um dia, eu cheguei em casa do trabalho, ele falou para mim, meu esposo, assim, senta aqui no sofá. E eu sentei, falou assim, vou colocar alguma coisa na televisão para vocês, um filme. E aí eu fiquei sentada, e assim, né, sem saber o que era. E quando ele colocou, era o nascimento dele, o testemunho de tudo. Naquele momento, a gente choramos, e falei para ele quanto eu amava, que no início eu carreguei um peso muito grande, mas foi o medo, né, de não conseguir educá-la, né. E hoje ele está com 17 anos. É um menino maravilhoso, um menino educado, né? Temente ao Senhor. Uma criança que todo mundo ama, né, pastora? Todo mundo gosta dele. Então, assim, foi momentos de muita alegria, de muito choro, mas Deus nos honrou. Lembrando que o Tony Ismar é o segundo casamento da Eliane. Então, isso. Mas ele também assumiu os meninos, né? Assumiu. Os meninos, é um paizão pros seus meninos, e aí depois... Mas aí veio o Matheus. Pra coroar. O cabelo arrepiado, igual dele. Olhinho aí a gente puxadinho. brinca e fala assim, Tony Ismar, explica aqui. Claudenise, explica pra gente a adoção, esse amor, né? Esse misto de medo, será que eu vou dar conta da criação? Será que quando ele crescer não vai se revoltar? Por que esse sentimento invade as mães no momento da adoção? Sabe, Dorcas, hoje, quando a pastora Cássia me ligou, me convidando para estar aqui mais uma vez com vocês, me falou desse tema. Já faz parte daqui. Obrigada, eu me sinto acolhida por vocês. E ela me falou que o tema seria adoção. Meu coração, assim, aqueceu mesmo de alegria. Porque falar de adoção é falar de amor.
né? É alguém que espera e tem toda uma expectativa sobre um ser que ele não sabe ainda quem é, de que forma que vai vir, quando vai chegar. Daqui a pouco a Fabiana, como na área dela, vai poder falar dos trâmites legais, né? Então, assim, a gente tem fila extensa nos processos de adoções. E esses pais, eles sofrem, né, pela angústia da espera, a expectativa. E aí ele está ali envolvido em alguma questão, alguma coisa corriqueira do dia a dia, vem uma ligação e fala, vem buscar essa criança. Né? Então, ela ali nasce uma mãe, ali nasce um pai, né? E nasce também muita incerteza, muita insegurança. Quando a pastora Eliana coloca a forma com que ela expôs pro Mateus, né? O Mateus, ele já chegou com esse questionamento. E a gente acompanha aí ao longo de bastante tempo, crianças que são adotadas, elas carregam nela, sabe? Essa dúvida. Desde sempre o ser humano, ele busca a sua origem, ele quer saber, ele tem esse desejo de saber a sua origem. Uma criança, quando ela é adotiva, não estou colocando questão aqui quem já falou para o seu filho que ele é adotivo, quem ainda não falou, quem não vai falar, porque é um direito seu como pai, como mãe, dizer ou não. Mas é muito interessante, porque essas crianças elas já têm esse sentimento. Então, quando a pastora Eliana coloca assim, que o Mateus já chegou com esse questionamento, ele queria um reforço do que ele já sabia. Ele queria a confirmação do que ele já sabia. Do que ele já sentia. Do que ele já sentia aqui dentro dele. Então, quando ele olha para ela e fala assim, mamãe, você não tem foto. Ele já chega justificando, mamãe, você não tem foto dos meus irmãos. Você tem foto dos meus irmãos. E a minha foto? É assim, de onde eu vim? Eu estava na sua barriga? Me fala, eu estou pronto. Então, isso tem um valor muito grande, né? Espiritual, emocional. Então, são pessoas que têm esse desejo aqui, ó. Então, assim, a dúvida que eu tenho, né, dos pais quando vêm até mim é que, Claudenice, eu adotei uma criança e ela já está com X idade e eu não sei, eu não consigo, porque eu sei que ela sabe que ela não é adotada, que ela é adotada, que ela não é minha filha, mas eu não tenho coragem de falar. E aí fica aquela coisa velada, sabe? A criança dá com a sensação de que está sendo passada para trás. O sistema familiar, ele entra meio que em desequilíbrio com isso. Porque existe um ser ali, que ele sabe que ele foi acolhido, ele se sente amado, mas não pertencente. Entendi. Mas eu queria voltar aqui no âmbito jurídico. Por que no Brasil é tão difícil os processos de adoção? Bom, primeiro que tem uma seleção para poder ver a capacidade de quem quer adotar. Então ele tem que passar por todo aquele trâmite para poder enquadrar no sistema para saber se ele pode receber a criança. Por outro lado, a primeira lei é o amor. Tem uma fila de crianças, mas eu quero adotar, às vezes, uma criança que eu já sei que vai nascer, ou que alguém já me indicou, então eu já não vou respeitar aquela fila. Hoje é permitido. Hoje é permitido? Hoje é permitido. Hoje é permitido. Você ter a adoção assistida. Então você já não passa naquela fila que tá ali com aquele tanto de criança aguardando. Porque antigamente era permitido, depois houve uma época que se proibiu isso. Aí agora voltou a permitir essa adoção assistida? Adoção assistida. Você pode, a criança não está mais na fila, não é uma criança que está na fila aguardando. Você já tem aquela criança que vai nascer, você já vai receber aquela criança, você vai participar de todos os trâmites legais. De adoção, assistido pelo Ministério Público, processo, visita. Só que você não vai pegar uma criança que está ali na fila de adoção. E o nosso cadastro é muito grande, né? Está em torno de 46 mil crianças que estão cadastradas. É um cadastro muito grande. E aí a preferência muito burocrática, aí tem a preferência que é meninas, aí tem a preferência que é recém-nascido. Então as crianças, e tem a situação que é muito delicada. O que é importante, todo mundo precisa ser amado, todo mundo precisa de uma família. Se é biológico, se é adotivo, é uma questão que a circunstância vai trazer. Agora tem que ter muita certeza na adoção. Porque você está mexendo com uma vida que está ali esperando para ser amada. Então a prioridade é a criança. A prioridade, porque se você recebe aquela criança, você tem que entender que ela vai participar da sua vida, que ela vai ser seu filho para o resto da vida, que ela vai participar da herança que você vai deixar, que ela vai conviver com seus outros filhos, que se você amanhã não tiver
no seu regime de casamento, mas estiver de separação, você não separa daquela criança. Então a prioridade sempre vai ser a criança. E às vezes o casal não pode ter filho. Ele quer, na verdade, resolver o problema dele. Então, quando o Estado vê que ele não está preparado para adotar, por isso que tem toda essa burocracia de visitar o lar, de verificar se tem condições, né? Avaliação psicológica. Eu sei que esse assunto ele é muito importante, ele é delicado, mas nós vamos voltar, vamos para um rápido intervalo e voltaremos na continuação desse assunto. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino. Hoje eu sou uma nova mulher. Me fortaleci, me trouxe a paz, me ajudou na família, com os meus filhos. Então eu diria que houve uma mudança total. Quarta-feira, o culto da família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a palavra de Deus em salas exclusivas. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às 20 horas, algo novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. O teu Deus é maior do que o teu problema, querido. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você é empresário, profissional, liberal, autônomo, comerciante. Nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. Através da internet, com cultos ao vivo e online, suas redes sociais e programa de televisão, a Catedral da Família vem levando a palavra de Deus em todos os continentes da Terra. Olha, vem estar conosco. Aqui tem um lugar muito especial para você e a sua família. Catedral da Família, nós aguardamos você aqui. Nossa jornada começa com o nascer do sol. Temos satisfação em levar uma carga tão preciosa, algo com o poder de reunir pessoas, realizar desejos, alimentar gerações. O que fazemos é muito importante. Da mercearia do Seu José ao hipermercado, o respeito é o mesmo e a qualidade inigualável. Terminamos o dia com um sentimento de missão cumprida. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Estamos de volta com o programa Sempre Elas. Gostaria de fazer um convite especial para vocês. Aqui tem uma igreja que se preocupa com a sua família. Que tal trazer a sua igreja para juntos louvarmos a Deus e edificar a sua família? No programa Sempre Elas de hoje, nós estamos falando das mães de coração. Adoção, um gesto tão lindo e que faz tanta diferença na vida de tantas crianças que precisam de um lar, né? A gente estava terminando o primeiro bloco, a gente estava falando sobre, no âmbito jurídico, né, como que isso ocorre. E eu gostaria de te fazer uma pergunta, doutora Fabiana, se por acaso aquela mãe, naquela adoção assistida, criou algum... Você falou que a adoção assistida hoje é permitida. Se aquela mãe... tem um ambiente familiar ali, né, para você participar dessa adoção assistida. E se essa mãe, a mãe legítima, né, a mãe que gerou esse filho, ela quiser de volta a criança? Então, se ela quiser de volta a criança e a mãe adotiva quiser devolver, será um acordo entre elas, né? E se a mãe adotiva não quiser devolver? A mãe biológica vai ter que entrar na justiça, tentar rever aquela criança, mas
Qual que é a prioridade, o entendimento do Poder Judiciário? O bem-estar da criança. O vínculo que a criança já criou com os pais biológicos vai prevalecer. E processo é uma coisa que tramita, que demora até chegar no STJ. Mas qual que é a Alguns prioridade aniversários hoje? foi feito. Mas qual que é a prioridade hoje da lei? A mãe biológica ou a mãe adotiva? A prioridade hoje é a criança. Então, ela já teve o vínculo com a mãe adotiva, ela vai ficar com a mãe adotiva, com o pai adotivo. Esse é o entendimento do STJ. Psicologicamente agora. Só reforçando o que ela falou, por isso a importância da avaliação psicológica no processo de adoção. Né? Porque esses pais que vão receber essa criança, esse lar, essa família, que é a família extensa, porque não é só o pai e a mãe, tios, avós, toda uma família vai acolher essa criança. E essa família precisa estar pronta para receber essa criança que já vem pronta também. O que ela falou é tão importante porque a nossa Constituição Federal prevê no artigo 227 essa proteção. Essa proteção não é só de pai e mãe, é da família. E o nosso Código Civil regulamenta. Quando o pai e a mãe deixam de cumprir a sua obrigação de cuidado, de proteção, de estudo, de amor, toda a família está envolvida no sentido de denunciar aqueles maus tratos. Aquela omissão, aquele abandono. E outra coisa muito séria também é porque a criança, ela já vem com o espírito de rejeição. E aí entra num lar que não é bem acolhido. Aí já é uma criança que tem os seus traumas. Sim. E aí entra né? Por isso que às vezes é tão rigoroso da lei, a burocracia, o medo de que essa criança venha a ser rejeitada novamente. E aí o trauma acho que vai só multiplicando. E o amor que manda, né, pastor? O amor, né? O amor. Por quê? Porque essa criança, aqui dentro, ela vai ter, o que a senhora colocou muito bem, né, esse espírito de rejeição, o que a gente chamaria de memória uterina. Né, porque é por isso... Existe isso realmente? Dorcas, existe. Então você vai lembrar de alguns traumas que foram gerados ainda na infância. Por isso que quando o bebê sai do ventre da mãe, do útero, o que os médicos fazem? Coloca aqui para a criança sentir o cheiro, fortalecimento de vínculo. Mas antes dele vir para cá, a primeira mamada ali na sala de parto, lembra disso? Vocês já devem ter visto uma cena como essa. Isso é um reforçador para esse vínculo. Então, tem memória uterina? Sim. Então, tem vários traumas que são criados, são gerados daí. Então, quando a pastora Cássia sabiamente coloca esse espírito de rejeição, a gente vai chamar de memórias. É por isso que ela nasce, e é importante também a forma com que essa adoção vai ser colocada para essa criança. Tem família que prefere não dizer para essa criança, e ela vai ter Mas viva eu essa queria memória. te interromper. Pastora Eliane, desde o início que vocês decidiram sobre a adoção, foi prioridade para vocês no futuro revelar essa adoção para a criança? Sim, porque o amor de Deus para conosco não pode existir mentira, né? E a verdade, ela tem que ser clara com a criança. Então, assim, o papel mais bonito que eu acho nessa história é a verdade, né? Contar a verdade para os nossos filhos. E eu coloquei a verdade, que eu até filmei, porque eu achava que aquela fita é que eu ia colocar e contar a verdade. Através daquela fita junto com ele, né? Era o testemunho naquela gravação. A gente pode falar de instintivo, que ela agiu instintivamente, já para contar a história do filho. E a gente pode falar que foi preparado por Deus, sim. Porque o que ela fez? Ela acrescentou na vida do filho dela. Quando ele pergunta para ela se ele saiu daqui, cadê as fotos dele? E quando ela apresenta esse material para ele, é como se ela dissesse, tá aqui, você veio daqui, foi assim que você chegou. Eu estou validando meu amor, né? Sim, e isso tem um peso tão grande que a criança ela começa a se sentir pertencente. Ela sabe que não foi gerada aqui. Mas antes disso, eu acho muito bonita essa fala, quando as pessoas falam assim, não, você é do coração. Porque antes que um filho chegue, para mães que têm gerado seus filhos, antes que esse filho venha para o útero, primeiro ele veio daqui. Nasceu aqui. Essa questão que você falou, ela é tão importante, eu acho que a verdade, ela sempre tem que prevalecer. Eu acho que aquela transparência de família, né? Porque o que fez essa adoção foi o amor. O primeiro momento é o amor. Prevalece. Exatamente. E às vezes a burocracia é tão grande,
por conta da falta de estrutura que nós temos aí, né? No nosso dia a dia aí de famílias, acaba que atrapalha tantas crianças que precisam de lares, né? Sim. Em razão disso. Doutora Denise, uma outra coisa que é muito importante também a gente analisar, porque às vezes as pessoas que adotam, a família que adota, às vezes ama, mas não coloca limites e não coloca disciplina, porque essa criança já vem com os traumas, com as rejeições do passado, então a gente tem que deixar ela fazer tudo que ela quiser. É assim, pastora Eliane? Eu queria usar uma frase que ela usou pra gente aqui. Quem ama diz não. Irmão é uma forma de amor. E aí o que acontece? Quando eu tô colocando eu no sentido geral, quando eu adoto uma criança, eu também assumo um compromisso com ela de educá-la. Então, quando esse amor ele vem acarretado de sentimento de menos-valia, de muita proteção, eu meio que vou criar uma proteção nessa criança e vou dificultar, inclusive, na educação dessa criança. Doutora, mas eu vejo um outro lado. Eu sou adotada, né? Meu pai é adotivo. E me contaram por maldade. Eu tinha 11 anos. E nasceu em mim um amor dobrado com muita gratidão. Que lindo. Que bacana. E muito amada, muito cuidada. E nasceu um amor dobrado também pela minha mãe. Primeiro, por ela ser minha mãe. Segundo, por ela ter permitido eu ter ficado com meu pai. Eu ter sido criada com meu pai. Então, hoje eu sou muito grata por ela ter tomado essa decisão de eu ter ficado com meu pai. E meu pai supriu em tudo, como amigo, pai, companheiro, até como mãe. Porque como eu não fui criada com ela, ele nunca deixou faltar nada. E eu só tenho gratidão. Então, quem quis fazer a maldade comigo, me falar a verdade, meu pai nunca me falou. Porque para ele nunca teve diferença. Aliás, eu era tudo para ele. Então, foi gratidão. E isso, Fabiana, é muito bacana de você estar colocando, porque um dos sentimentos dos pais que adotam é esse. Né? Eles ficam na dúvida de expor para a criança que ela não foi gerada no ventre e perdeu o amor dessa criança, tem a preocupação que essa criança se revolte contra ela, né? Como é que foi para você saber aos 11 anos, de uma forma indevida, né? Você usou o termo maldade, foi colocado para você, como que você recebeu isso? A gente está falando de resiliência. Você era uma garota de 11 anos, com 11 anos, você está com os hormônios à flor da pele, você poderia, inclusive, ter reagido de uma forma diferente. Então, isso vai variar demais de pessoa para pessoa. Temperamento, personalidade, como foi a criação, né, pastora? É verdade. Bom, gente, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa, mas eu queria deixar com vocês uma reflexão. Lembrando que Jesus, ele foi adotado por José. Ele foi amado por José. Então, que vocês tenham esse entendimento também. O amor ele nasce na barriga, mas ele nasce no coração. E que vocês, às vezes casais que às vezes não podem ter filho, ou então que já têm filhos, mas gostariam de adotar, façam isso em amor, com seriedade, pense bem, a responsabilidade. E tem tantas crianças que gostariam de ter um lar, de ter uma família, e vocês aí desejando. Então, que vocês tenham esse entendimento. O amor de Deus nos nossos corações faz com que a gente ama o próximo, ama aquele ser que está precisando, e você tem para dar.